Como está a economia da Islândia 5 anos depois de ter adotado a escala 4x3, ou seja, trabalhar apenas 4 dias por semana? Antes de eu tratar sobre esse assunto aqui com vocês, eu quero fazer uma pergunta. Como é que anda a discussão do fim da escala 6x1 aqui no Brasil? Não anda, né? Como eu já fiz alguns vídeos aqui para vocês, quando essa discussão ainda estava quente, estava rolando, essa discussão nunca foi séria no Brasil, né? Esse papo de acabar com a escala 6x1, diminuir a carga horária do brasileiro, nunca foi sério. Nunca foi sério porque não tem como fazer um projeto desses sem realizar outras mudanças, né? E a gente vai ver isso nessa matéria aqui que fala sobre essa mudança na Islândia, né? E como isso afetou a economia do país, tá bom? Antes de mais nada, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito e se você não é um lambedor de bolas de político mundo só for vagabundo, né? Ou você vai acabar se explodindo na Praça dos Três Poderes em nome de um vagabundo, em nome de um político. Você não quer isso, então esteja inscrito aqui nesse canal. Muito bem. A Islândia aprovou a semana de 4 dias de trabalho lá em 2019, né? Muito se fala que é a geração Z que defende não sei o que, e cara, não é só a geração Z, tá? Isso aqui provavelmente é porque é escrito por alguém da geração e aí acaba colocando, porque sempre uma nova geração traz uma revolução e blá blá blá, todo esse papo, toda essa conversa, mas a gente sabe que no final das contas, né, é um desenvolvimento da própria sociedade, né? Isso não se prende a uma geração específica. Mas enfim, olha só, uma das grandes causas da geração Z abraçou mudar a vida na nossa cotidiana da jornada de trabalho de 4 dias. Depois de mais de 5 anos, 90% dos trabalhadores reduziram a semana de trabalho de 40 para 36 horas. É parecido com o que é aqui no Brasil, né? Com o que seria aqui no Brasil. No Brasil nós temos 44 e o projeto visa reduzir para 36 horas, mantendo o salário, né, dos trabalhadores, mesmo com a diminuição das horas. E o que aconteceu na Islândia foi parecido com o que seria aqui no Brasil, né? A proposta, inclusive está aqui embaixo, ó, é o quê? Seria de reduzir as horas de trabalho, mas ainda manter, né, os salários. Olha só, a chave para o sucesso da semana de trabalho de 4 dias foi o fato de que, ao contrário de outros países como a Bélgica, onde a semana de trabalho reduzida significa que os dias não trabalhados são compensados com mais horas durante o resto da semana. Ou seja, na Bélgica também foi mudada a escala de trabalho, né? Mas foi mantida a quantidade de horas. Exemplo aqui para vocês, né? No Brasil nós temos algumas... assim, onde eu moro, onde eu vivo, a maior parte não trabalha na escala 6x1, trabalha na escala 5x2, né? Só que a carga horária ainda é 44 horas semanais, ou seja, durante a semana se trabalha um pouco mais de horas para compensar, certo? Ou pode, em alguns casos, pode acontecer de pagar o sábado, né? De pagar um dia, tá? Eventualmente acontece isso aqui também, tá? Mas enfim, na Bélgica, se reduziu a quantidade de dias, mas se trabalha mais horas por cada dia trabalhado. Beleza? Na Islândia isso não aconteceu. Na Islândia as mesmas condições e salários, olha só, mesmas condições e salários são mantidos, apesar da redução. Entretanto, essa não foi a única coisa que facilitou a transição. Então, olha só, lá na Islândia foi feito a mesma coisa que seria proposta aqui no Brasil, né? Reduziu a quantidade de horas, reduziu os dias trabalhados, mas mantiveram-se os benefícios e também os salários. Só que presta atenção numa coisa, né? Hoje, a Islândia vive no auge do seu desenvolvimento, no auge da sua economia, né? No auge da sua educação, inclusive no auge do seu IDH. Hoje, né, a Islândia tem aí o terceiro maior IDH do mundo. Eu não sei se essa tabela aqui ela tá atualizada, né? Porque ela é de janeiro, fevereiro, março, abril, ela é de abril. Mas provavelmente ainda está aqui em terceiro, quarto, provavelmente está aqui, né? Esses países, eles tendem a sempre ficar no ranking aqui dos 10 maiores IDHs do mundo, tá? Então hoje, a Islândia, teoricamente, seria o terceiro melhor país do mundo, né? Então, assim, aqui. Você querer comparar o Brasil com um IDH de terceiro melhor país do mundo é no mínimo uma loucura, né? Não quer dizer que nós não possamos pegar o exemplo, né, de como a Islândia fez
e tentar trazer isso aqui para o Brasil, né? Para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar a qualidade de vida do brasileiro, né? Mas a gente também tem que entender a nossa realidade. Hoje, o Brasil queria mudar, né? Ou pelo menos a discussão, né, seria mudar a escala de trabalho, simplesmente vamos reduzir a carga horária e manter os salários, né, manter os benefícios. Mas nem na Islândia foi feita desse jeito. Né? Olha só o que foi feito na Islândia. Nos últimos anos, o governo islandês tornou parte da sua bandeira a digitalização de empresas e serviços públicos, que ao oferecer incentivos para adicionar novas tecnologias a seus processos, demonstraram uma melhoria notável na eficiência de seus funcionários. O que isso aqui significa? A Islândia é um país que diminuiu a sua burocracia, digitalizou, ou seja, promoveu um avanço tecnológico para toda a sua indústria, acarretando em menos trabalho necessário para as empresas. Então, as pessoas elas conseguem hoje, né, na Islândia, se produz mais, olha só, a gente tem inclusive aqui alguns dados, olha só. Após a semana de 4 dias, o governo o que começou como piloto em 2015, um pouco mais de 1% da população, cerca de 2.500 trabalhadores, resultou no apoio de 86% dos funcionários envolvidos. Em 2019, a semana foi de 4 dias, foi formalizando e vem crescendo desde então. Os receios iniciais da Islândia eram os mesmos de outros testes, a semana de 4 dias da Alemanha. Havia preocupações sobre o impacto na produtividade e os custos adicionais à medida que acarretaria na adaptação para atender as expectativas que haviam sido feitas até então. Desafiando essas preocupações iniciais, a jornada de trabalho de 4 dias no país acabou sendo um exemplo perfeito de como, diante da produtividade, o ritmo permaneceu o mesmo ou até melhorou. Ou seja, a produtividade do país permaneceu igual ou até melhorou. Mas isso por quê? Porque as empresas elas precisam de menos trabalho para produzir o mesmo ou até mais. Né? Por quê? Porque a burocracia diminuiu, porque a tecnologia melhorou, né? Hoje você tem uma facilidade maior das empresas produzirem, mesmo com menos esforço humano. E isso seria o natural de se esperar. Agora eu vou dar um exemplo para vocês, cara. Esses dias eu fui renovar minha carteira de motorista, né? E, cara, é impressionante como no Brasil tudo é uma burocracia desgraçada, cara. Para renovar minha carteira, eu tive que ir até na autoescola, né? Formadora de condutores aí. Aí os caras te dão um calhamaço de papel que você tem que ir até na prefeitura, bater foto. Aí depois tem que ir lá no médico para fazer o exame lá dos caralho a 4. Daí volta para a autoescola, né? Para daí entregar tudo as papeladas, para daí eles enviar lá pro Detran, Sinetran, Citran, Picatran, sei lá, os caralho a 4. Daí esperam a cacetada para depois vir. Ou seja, é uma burocracia desgraçada para você fazer qualquer coisa e paga taxa em tudo, né? Ah, você vai fazer o coisa na autoescola, tem que pagar taxa. Você vai lá na prefeitura, tem que pagar taxa. Você vai para fazer, tem que pagar taxa no... Cara... Pô, você já tá pagando IPVA, sabe? Você tá pagando imposto de renda, tá pagando imposto em absolutamente tudo que você compra. Paga imposto quando você compra carro. É uma caralhada de coisa. E quando chega pra fazer um documento, você tem que pagar de novo. Mas que porra de país é esse? Aí você quer comparar a Islândia, né? Que é um país que, beleza, diminuiu a carga de trabalho, mas teve que. Eles sabem, eles têm que melhorar uma série de coisas, eles foram lá e melhoraram, cara. Né? Outro exemplo para vocês. Hoje o imposto de renda, né, na Islândia está em 36,94%. Tem como trazer um imposto de renda da Islândia para o Brasil? Tem como cobrar o imposto de renda de todo mundo? Tem como cobrar o imposto de renda de 36,94%? O Brasil não é a Islândia. Nós não somos o terceiro maior IDH do mundo. A gente não tem o desenvolvimento tecnológico, a gente não tem as qualidades que a Islândia tem. Portanto, não tem como fazer mudanças, né, tais como mudar a carga horária, a carga de trabalho, né, mudar a carga horária também, sem realizar outras mudanças antes. Na Islândia deu certo? Deu. Em outros países deu certo? Deu também. Mas por quê? Porque esses países realizaram uma série de mudanças para se adequar, para chegar lá, entende? O Brasil também
Poderia conseguir fazer isso? Poderia, sim, mas a gente precisa resolver uma série de problemas, a gente precisa se adequar à situação para que então seja feito isso. Agora, o problema é que no Brasil os políticos estão mais interessados em quê? Em comemorar a alta do dólar, porque é culpa do papai Lula, né? Inclusive hoje eu estava vendo isso aqui no Twitter, né? Ó, dólar trend no Twitter. Um bando, entendeu? Um bando de congressista, um bando de deputado, olha aqui, ó, comemorando a alta do dólar. Vem, João, vem! Comemorando a alta do dólar, né? Por conta de briga política. Tem como o país dar certo com uma rixa política? Quando o Estado ele deveria estar em conjunto trabalhando pelo bem da população. Isso na teoria. O que acontece no Brasil? Eles estão se degladiando. Né? Acontece uma coisa errada, aí o outro lado comemora. E quem está se ferrando, no final das contas, é a população. Somos eu e você. Né? Então, de novo, não tem como dar certo num país onde o Estado não trabalha em prol do povo. E não adianta, não é uma guerra de lados, nunca foi. É sempre a população contra o Estado. Enquanto o povo não perceber isso, o nosso lugar é o fundo do poço. Por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado, espero ter curtido, muito obrigado por me ter aqui, valeu, a gente se vê na próxima. Fui!